Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Daremos início agora aos nossos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque do Folha de hoje é para o Estado paulista, que a Polícia Civil faz operação contra roubos a residenciais. Regra contra grupo criminoso que exige CPF em fundo exclusivo sai em um mês, diz chefe da Receita Federal. Também temos aqui um próximo assunto, que a Refit, citada na apuração da Carbono Oculto, vira alvo de operação da ANP no Rio de Janeiro. Neste carrossel de imagens, temos aqui este infográfico que trata do desafio ambiental nas capitais. Belo Horizonte vê temperatura subir 3 graus Celsius neste século em meio a um crescimento desordenado. E o desconforto térmico é acentuado em áreas periféricas da cidade. No caderno de esportes, LDU derruba o São Paulo no Morumbis e avança na Libertadores. Torcedores protestam contra Júlio Casares, xingando o presidente do clube paulista. E sobre as semifinais que já estão definidas, o Flamengo vence o Estudiantes da Argentina nos pênaltis, avança na Libertadores e pegará o Racing. Palmeiras, no outro lado da chave, encara os equatorianos da LDU. E outro assunto, um novo olhar sobre um crânio antigo desafia a cronologia da evolução humana. E esta pesquisa reconstrói digitalmente um crânio esmagado e conclui que a espécie tem 1 milhão de anos. Na política nacional, temos um destaque para o Congresso, que os deputados cobram de Hugo Mota retaliação ao Senado após rejeição da CCJ à PEC da blindagem. Líder do PSB diz que não caçar Zambelli seria constrangimento. Na aviação, a Gol desiste do processo de fusão com a Azul após a ação emperrar. Controladora da companhia, Abra, alega que conversas avançaram um pouco desde o mês de janeiro. Sobre o governo Lula, que diz que a comitiva brasileira na ONU tem mais de 110 pessoas e despesas registram cifra acima de 4 milhões de reais. No próximo destaque, a Procuradora-Geral da Fazenda diz que acha injusto tratar honorários da AGU como penduricalhos. A Anelise Almeida reconhece que há uma percepção ruim em relação à verba e defende esse modelo. E sobre violência aqui no nosso estado do Ceará, com ataque dentro da escola em Sobral, o conflito de facções no Ceará cresce e atinge um lugar sagrado. E entenda também como a guerra letal entre grupos criminosos desafia o estado cearense. No judiciário, a gestão Barroso no Supremo foi de conflito com o bolsonarismo e termina com punições por golpe. Na América Latina, após crescer em 2024, pobreza cai na Argentina e atinge 31,6% no primeiro semestre deste ano. Sobre os Estados Unidos, taxa de $100 mil para tirar o visto dos Estados Unidos muda planos de brasileiros. O país aprova, em 2024, 2.641 petições para profissionais altamente especializados. Já na seção Pare para Ler desta sexta-feira, pesquisas mapeiam adaptações de aves que vivem em cidades. Pássaros de algumas espécies têm de mudar seus hábitos nas áreas urbanas. Por exemplo, o sabiá laranjeira canta à noite para driblar os ruídos do dia. E estudos também revelam outros exemplos. Já no caderno Todas, uma transista de São Paulo cria um projeto para reciclar cabelo sintético usado para fazer tranças box. E uma chácara em São Paulo tem jardim para fabricar um medicamento natural. Nos destaques sobre economia de hoje, o primeiro assunto é para a Previdência, que demissão por idade é discriminatória e leva à punição de empresas na Justiça. Valor da indenização varia conforme o dano, que deve ser provado, e chega a R$ 500 mil.
Próxima chamada de capa diz que o INSS abre pré-inscrições online para estágio em todo o país e o prazo vai até o dia 21 de outubro. E a empresa de inteligência artificial de Elon Musk acusa a rival OpenAI de ter roubado segredos corporativos. E ainda falando sobre tecnologia, um novo padrão cria cobrança e camada de proteção a conteúdo usado por inteligência artificial. Na política, biografia de Lula será trilogia, como a de Getúlio, ou terá 4 volumes, diz Fernando Moraes. Aproveitadores usam difícil acesso a Bolsonaro para avançar causas próprias, dizem os aliados. E os bolsonaristas afirmam ver narrativas para ofuscar ex-presidente e confundir a militância. E ainda no Folha de São Paulo, na área da política, moradores de Canudos, na Bahia, acionam a justiça e pedem uma reparação pelo massacre que aconteceu em 1897. A ação pleiteia 300 milhões em indenização para o município e um pedido de desculpas da União. Já a matéria do Guia Folha é sobre passeios, saiba onde aprender sobre ciência, entre museus e planetários. Espaços apresentam conceitos de astronomia e biologia de uma forma lúdica e interativa. Falando sobre arte, o Museu da Imigração recebe festa gratuita com comidas e danças típicas de outros países. No Caderno de Equilíbrio, temos aqui a seguinte matéria em destaque. O autismo sempre existiu, mas nem sempre o chamamos assim. No Cotidiano, temos aqui mais uma vez um destaque para o nosso estado aqui do Ceará, que a Justiça condena 2 policiais militares pela chacina do Curió, em Fortaleza. Penas juntas somam 591 anos. Essa decisão sai após mais de 43 horas de júri popular e as defesas afirmam que vão recorrer. A empresa é condenada por não aceitar mulher trans para a vaga de ajudante de Papai Noel em São Paulo. E a candidata deve ser indenizada em R$10 mil. O advogado diz que não houve discriminação. Já no próximo assunto, artistas, garotos de programa e criadores de Lulu da Pomerânia denunciam um suposto golpista. Agora, por outro lado, Valdemir Júnior não responde à reportagem por telefone nem às redes sociais. Nos assuntos internacionais desta manhã de sexta, Donald Trump assina decreto que permite a pena de morte em Washington, capital dos Estados Unidos. E júri indicia ex-diretor do FBI crítico ao republicano, após pressão do governo. Indicada para a Suprema Corte, acena ao centro, mas permanece fiel à base conservadora. Já sobre saúde, saiba como o SUS salvou a vida da embaixadora britânica aqui no Brasil. Após contrair dengue em viagem, a embaixadora desenvolveu insuficiência hepática. E ainda sobre saúde, conheça as 4 vacinas que estão ligadas ao menor risco de demência, de acordo com pesquisas. E as matérias mais lidas pelo público do Folha. Primeiro assunto é para o Congresso, que os deputados cobram de Mota retaliação ao Senado após a rejeição à PEC da blindagem. Já a segunda matéria, Mota desautoriza Paulinho e diz que votação de imposto de renda não depende de anistia. A terceira matéria mais lida trata da aviação, que a Gol anuncia a desistência do processo de fusão com a Azul. E Polícia Civil faz operação contra o PCC na manhã desta sexta-feira. E a quinta matéria mais lida, Barroso canta samba em jantar de despedida da presidência do Supremo Tribunal Federal. Já no Caderno de Cultura, funeral de Cláudia Cardinale terá apenas família e acontecerá no dia 30 de setembro em Paris. Temos também um texto de Luciana Coelho, que a minissérie da Netflix Black Rabbit une bom suspense e drama de relação entre irmãos. E por último, na seção de multitela, série com Toni Collette e filme de Julie Delp, o que ver na TV e no streaming nesta sexta-feira.
Já no estado de São Paulo, temos no alto da capa o guia semanal Sextou. O primeiro assunto é para animação que terror chinês chega ao Brasil. E o Neza 2 é a maior bilheteria da história das animações. Também temos um destaque com o ator Leonardo DiCaprio. Uma batalha após a outra escava feridas dos Estados Unidos. E sobre música, do rock à viola, brasileiros dominam a agenda de shows. E a manchete de hoje é para o crime organizado. Aqui diz que o PCC usou 60 motéis para lavar dinheiro e movimentou 450 milhões de reais. A operação também mirou hotéis e postos de combustíveis e a distribuição de dividendos. A investigação do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal aponta que postos de combustíveis e uma rede de hotéis e motéis com unidades em diversas cidades do estado foram usados para lavar dinheiro do PCC. Mais de 60 motéis foram identificados, a maioria em nome de laranjas, com uma movimentação de 450 milhões de reais entre 2020 e 2024. E foram distribuídos 45 milhões em lucros e dividendos. Esse esquema ainda envolvia os restaurantes dos motéis que tinham CNPJs próprios. Um dos envolvidos distribuiu 1,7 milhão em lucros após registrar receita de 6,8 milhões entre 2022 e 2023. A investigação apontou também que a facção opera com contadores próprios. Um dos investigados possui procuração de mais de 200 empresas do ramo de postos de combustíveis. Inclusive, agora os fundos exclusivos terão regras mais duras. A principal mudança deve ser a obrigatoriedade de identificar destinatários finais dessas operações. Já na política, Careca do INSS vai à CPI e a sessão termina em bate-boca. O deputado Alfredo Gaspar, que é do Partido União de Alagoas, acusou Antônio Carlos Camilo Antunes de roubo a aposentados e pensionistas. O advogado do Careca protestou e os parlamentares o insultaram. Também temos aqui na capa do Estadão o assunto sobre custo de vida. O IPCA 15 do mês sobe 0,48%. Banco Central só vê inflação na meta em 2028. E o índice, considerado prévia da inflação oficial, acumula uma alta de 5,32% em 12 meses. Com o fim do desconto do bônus de Itaipu, a energia elétrica subiu 12,17% e foi o item que mais contribuiu para esse resultado. E ainda sobre a economia, endividada, a Ambipar tem liminar que paralisa a quitação de débitos. Cobrança de parte de dívida de 550 milhões de dólares com o banco acelerou a decisão da empresa de gestão ambiental. Sobre o Ministério Público, promotor aposentado rejeita um penduricalho de 1,3 milhão de reais. Além da recusa, Jairo de Luca ingressou com ação popular no STF, apontando ilegalidades em benefício. E sobre a ofensiva econômica, empresas alinhadas ao atual governo dos Estados Unidos devem controlar o TikTok. A MGX dos Emirados Árabes Unidos se juntaria a companhias como Oracle e Fox Corporation para adquirir a operação do TikTok nos Estados Unidos. Também temos um destaque para a ofensiva política na editora internacional. Trump pressiona por investigação da Fundação George Soros. Memorando sugere que o presidente dos Estados Unidos pressione o Departamento de Justiça para que persiga seus adversários políticos. E a Gol anuncia que encerrou negociações de fusão com a Azul. E por último, sobre esportes, Libertadores. São Paulo perde e é eliminado. Flamengo passa nos pênaltis. Já na capa do Jornal Globo, na manhã desta sexta-feira, dia 26 de setembro, a manchete é para o crime organizado e a economia formal.
Aqui diz que o PCC lava dinheiro com franquias de perfume, imóveis e até motéis lá em São Paulo. Uma investigação do Ministério Público Estadual e também da Receita Federal expôs um novo patamar do uso de negócios formais pela maior facção do país. Uma nova operação conjunta de autoridades federais e estaduais de São Paulo deu nova dimensão sobre como o PCC, que é a maior facção do crime organizado no país, usa a economia formal para lavar dinheiro. Depois de a Operação Carbono Oculto expor os crimes no setor de combustíveis, agora foi revelado o uso de quase 100 franquias de uma das principais redes de perfumaria do Brasil e também de motéis para a lavagem de dinheiro. Apenas no caso dos motéis foram movimentados mais de 450 milhões de reais. Abre aspas. Vimos que a infiltração na economia institucionalizada é ainda mais ampla do que poderia parecer. Na verdade, parecer. Fecha aspas, quem afirmou isso foi o secretário da Receita Federal. Já no Judiciário Brasileiro, Barroso prega pacificação ao deixar a presidência do Supremo Tribunal Federal. O ministro defende o respeito ao outro na diferença e destaca o papel do tribunal ao resguardar a democracia. Na economia, o Banco Central projeta que a inflação só alcance a meta no primeiro trimestre de 2028. O Banco Central estimou que somente em 2028 o país conseguirá trazer a inflação para o centro da meta, que no caso é de 3% ao ano. A previsão para a alta do PIB neste ano ficou em 2%. E ainda sobre o Rio de Janeiro, ajuste na concessão do Galeão prevê aumento operacional do Santos Dumont. O acordo amplia a fatia privada com saída da Infraero e prevê leilão em março e redução das restrições no terminal do centro. Na economia, o Joesley, da JBS, teve um encontro com Trump sobre o tarifaço. Essa conversa aconteceu no início deste mês em tentativa de reduzir a taxação de 50% sobre a carne brasileira. E Trump fixa valor de 14 bilhões de dólares para a operação da chinesa nos Estados Unidos. Aqui é sobre o caso ainda do TikTok. Hamas não representa o povo palestino, diz Abbas na Assembleia da ONU. Com visto para os Estados Unidos negado, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, fez um discurso virtual na ONU em que condenou a ofensiva de Israel em Gaza. Na política nacional, PEC da blindagem impacta a relação de Mota e Alcolumbre. Rechaço do Senado a projeto articulado na Câmara provoca desconfiança e ameaça travar pauta do Congresso. E de olho no Planalto, livro digital Projeto 2026. Aqui diz que um exclusivo para assinantes da Globo. E-book reúne entrevistas com os principais especialistas em marketing político e pesquisas eleitorais sobre a corrida presidencial. Na editora internacional, o ex-presidente da França é condenado a 5 anos de prisão. O Sarkozy foi considerado culpado por autorizar assessores a obter recursos ilegais do governo líbio para sua campanha eleitoral no ano de 2007. No Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem que trata sobre o futuro do Parque Olímpico. A Prefeitura pretende transferir para a iniciativa privada a gestão de 3 equipamentos esportivos construídos para os Jogos de 2016, além do recém-inaugurado Museu Olímpico. A estimativa é que os espaços possam abrigar anualmente 26 atividades, como eventos e shows. Também temos aqui na área de esportes, a primeira é sobre a Copa Libertadores, que o Fla sofre, passa nos pênaltis e avança a semi. O Flamengo não jogou bem, perdeu no tempo normal, mas passou pelos Estudiantes de forma dramática nos pênaltis, com 2 defesas de Rossi. O rubro-negro mantém vivo o sonho do Tetra e pegará o Racing na semifinal. Já no outro destaque,
Com Zubeldia, Flu volta a ter um técnico estrangeiro após 28 anos. Anunciado ontem para o lugar de Renato Gaúcho, o argentino já deve comandar o time no clássico de domingo contra o Botafogo. E será o seu segundo trabalho no Brasil, após passar um ano no São Paulo. No Correio Brasiliense, nota da capa fala sobre a escola para formar cidadãos. O cuidado na primeira infância foi um dos pontos de destaque do debate CB Talks, além do algoritmo, a educação no mundo digital, promovido ontem pelo Correio Brasiliense. E os especialistas em educação, a Marilúcia Picanso, a Juliana Prates e o Ricardo Fragelli, ressaltaram a importância da escolha da escola, do projeto pedagógico que será a base para o desenvolvimento dos futuros adultos. Uma manchete: tiroteio e morte em dia de terror na Asa Norte. Uma invasão na 611 Norte, perto dos prédios da Colina, lá na Universidade de Brasília, viveu cenas de faroeste na manhã de quinta-feira, quando o pistoleiro abriu fogo contra um casal, acertou os dois e uma terceira pessoa. E o principal alvo, Jardel Alves Barnabé, de 38 anos, levou 9 tiros e morreu. A mulher dele, a Antônia de Moura, de 36, ficou ferida e está no hospital. E o homem ainda não identificado também foi socorrido. A principal suspeita é de que esse ataque seja um acerto de contas por causa do tráfico de drogas. E o pistoleiro fugiu a pé. Moradores e comerciantes reclamam do aumento da violência e afirmam que a venda de entorpecentes tem provocado o aumento de assaltos na região e também constatam um crescimento do número de pessoas em situação de rua na região. E aqui nós podemos ver os investigadores da Polícia Civil recolhendo provas no local do crime e foram 11 tiros disparados. E falando sobre essa guerra entre as facções, a Polícia Civil do Distrito Federal quebra a agiotagem em tráfico do comboio do Cão. E o ataque ao PCC, Operação Meira Jogos de Azar, postos e motéis. Na política, o Careca fala muito, mas revela pouco. Considerado testemunha-chave para desvendar o bilionário roubo de dinheiro de aposentados da Previdência, Antônio Carlos Camilo Antunes, depois na CPMI do INSS, protagonizou momentos de tensão e muitos bate-bocas. O empresário negou a participação nas fraudes, mesmo contestado pelos parlamentares. No judiciário brasileiro, Barroso se despede e cita custos pessoais. Na editoria internacional, Nicolas Sarkozy pega 5 anos de prisão. O ex-presidente da França também terá que pagar uma multa equivalente a quase R$670 mil. Ele é acusado em caso de suposto financiamento ilegal de campanha pelo regime líbio de Muammar Gaddafi em 2007. E emoção no adeus a Guilherme Reis. A arte brasiliense se despediu do ator, diretor e produtor, criador do Cena Contemporânea e também o ex-secretário da Cultura, que morreu na quarta-feira. E o trabalho de Guilherme foi exaltado no velório ontem, na Sala Martins Pena. E no CB.Saúde, oncologista pediátrica, a Alaide Valderley, falou em entrevista sobre os principais tipos de câncer infanto-juvenil e também explicou os sintomas aos quais os pais precisam ficar atentos. Em esportes, um ano na vida de Bia. Em sua passagem por Brasília, a judoca campeã olímpica relata em entrevista ao Correio Brasiliense como têm sido os dias desde a consagração nos Jogos de Paris 2024. Por último, no caderno Divirta-se Mais, aqui do Correio Brasiliense, Brasília canta com Roberto Carlos. O rei desembarca na capital com a turnê Eu Ofereço Flores, amanhã e domingo, no Ulisses Centro de Convenções. E o repertório é mágico, as canções que embalam o Brasil desde a década de 1960. Já no jornal Cearense O Povo, na manhã desta sexta-feira,
Nota da capa, temos um assunto sobre o julgamento da chacina do Curió. 2 policiais militares são condenados e penas somadas chegam a mais de 591 anos de prisão. Na área da economia, refis em Fortaleza é aprovado na Câmara com perdão de dívidas da taxa do lixo. Sobre política, cenário eleitoral do Ceará ganha mais uma pré-candidatura ao Senado. E sobre esportes, Fortaleza Futsal goleia Sorriso e abre vantagem nas oitavas do Brasileiro. E em cidades no Ceará, apenas 34,9% das escolas públicas têm um esgotamento sanitário. E o destaque de hoje é para o ataque em escola em Sobral. 2 estudantes de 16 e 17 anos morreram e 3 ficaram feridos em agosto. E ONG pediu transferência de aluno que estava ameaçado. Inclusive, a Escola Estadual de Ensino Médio suspendeu as aulas por 2 dias. Agora, dando continuidade aos destaques da capa do Valor Econômico desta sexta-feira, temos aqui o primeiro assunto do caderno especial sobre a cibersegurança. O avanço da tecnologia e do crime organizado aumenta a sofisticação das ameaças digitais. Já o segundo assunto é sobre vinhos, muito plantada, mas desconhecida do público. Grenache oferece bebida com textura e alma. E na área de cinema, Julia Roberts volta a ter seu nome especulado para o Oscar por sua atuação em Depois da Caçada. Já a manchete de hoje, empresas revêem planos de investimentos em cenário de maior incerteza. Juros altos e ambiente externo indefinido levam a maior cautela. Redução de custos também ganha destaque. Empresas de diferentes ramos da economia têm revisto planos de investimentos, cortado custos e buscado maior eficiência na execução de projetos. A estratégia tem sido adotada por produtores de commodities, como aço, minério, petróleo e derivados, mas também por companhias ligadas ao varejo e à logística. Os ajustes se devem às incertezas domésticas no cenário de juros altos e à volatilidade externa, ampliada após o tarifaço do presidente Donald Trump. Petrobras, Vale, Usiminas, Gerdau, CSN, Raízen, GPA e Açaí estão entre as que adotaram ou estudam medidas de racionalização de gastos, diante do cenário mais complexo neste e no próximo ano. E recentemente, a Vale reduziu seu atual plano de investimentos de 5,9 bilhões de dólares para 5,4 bilhões a 5,7 bilhões. A decisão se deve à menor demanda neste momento por matérias-primas ligadas à transição energética. A Petrobras, por sua vez, deve incluir em seu plano de negócios para o período 2026 e 2030 uma redução de custos de 8 bilhões de dólares, diante da perspectiva de preços do petróleo mais baixos. Também temos sobre negócios que a Ambipar tem proteção contra credores e a ação cai 24%. E o Banco Central afirma que a duração dos juros altos depende da evolução dos dados. O Comitê de Política Monetária, o Copom, definirá o quão prolongado será o período de juros altos com base nos dados econômicos a serem divulgados no futuro. E abre aspas. Este é um Banco Central que segue dependente de dados e tenta deixar claro o máximo possível o que está vendo e como tende a reagir em função do que ocorrer. Fecha aspas, disse o Gabriel Galípolo, ele que é o presidente do Banco Central, em entrevista sobre o relatório de política monetária. Já a próxima chamada de capa diz que benefício fiscal de quase 400 bilhões de reais escapa de corte. O governo federal preservou 449,27 bilhões de reais em benefícios fiscais que ficaram fora da lista de corte linear de 10% proposto no projeto de lei complementar 182, que reduz incentivos tributários.
Também temos aqui o criador da expressão alimentos ultraprocessados, que hoje faz parte do vocabulário comum. O cientista paulistano Carlos Monteiro fala sobre a importância de estar sempre vigilante no consumo de alimentos. Ele diz em entrevista o seguinte: o ultraprocessado não é comida, é uma formulação com corantes, aromatizantes e emulsificantes desenvolvidos em laboratório para durar. A melhor coisa que você tem a fazer é evitar, fecha aspas, afirmou o cientista Carlos Monteiro. Ministério Público de São Paulo e Receita voltam às ruas contra o PCC. O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal cumpriram 25 mandados de busca e apreensão contra empresas e pessoas físicas suspeitas de ligação com crime organizado, no âmbito da Operação SPER, desdobramento da Carbono Oculto, que no mês passado revelou o envolvimento de instituições financeiras com a facção criminosa PCC. Também temos que a Fazenda Sustentável tem campeãs. A Globo Rural revelou um novo grupo de elite da sustentabilidade no agro brasileiro. E essa publicação realizou ontem, lá em São Paulo, a cerimônia de entrega da 9ª edição do Prêmio Fazenda Sustentável, que todos os anos apresenta as pequenas, médias e grandes propriedades rurais com as melhores práticas ambientais, sociais e econômicas. Sobre marketing esportivo, difundir o futebol americano no Brasil e também na Argentina, Colômbia, Espanha e México é o trabalho de Felipe Formiga, o vice-presidente de desenvolvimento internacional do Miami Dolphins, uma das 32 franquias da National Football League. Ele disse em entrevista ao Valor que um dos maiores desafios é estabelecer uma relação com empresas e parceiros e mostrar que o trabalho é consistente. E por último, Galeão será relicitado em março. E o Rio Galeão, que é a administradora do Aeroporto Internacional Tom Jobim, lá no Rio de Janeiro, assinou o termo de ajuste contratual com as autoridades do setor. Esse ato abre caminho para o leilão do terminal em março de 2026, com a participação da atual concessionária e a saída da Infraero do negócio. Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro de 2025. Vamos dar início agora aos destaques do site do Jornal Globo. Logo no alto do site temos aqui uma matéria sobre a PEC da blindagem. Após divergência, distanciamento entre Mota e Alcolumbre ameaça travar pauta do Congresso. Ambos não conseguiram fazer valer um acordo sobre o tema, embora tenham atuado desde o início do ano em uma dobradinha na tramitação de pautas econômicas. Aqui diz que essa rejeição sumária da PEC da blindagem pelo Senado não criou apenas um mal-estar entre deputados e senadores, porém evidenciou o distanciamento entre os presidentes das duas casas legislativas, Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Ambos não conseguiram fazer valer um acordo sobre o tema, embora tenham atuado desde o início do ano em uma dobradinha na tramitação de pautas econômicas. O descompasso em relação à iniciativa de cunho corporativista, cujo desgaste recaiu sobre Mota, foi o suficiente para que congressistas cogitassem o cenário de retaliações. E desde segunda-feira, o atrito gerou incerteza sobre projetos considerados prioritários pelos parlamentares, como a proposta que isenta o imposto de renda a quem ganha até R$ 5.000 e a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. E com receio de que o agora chamado PL da dosimetria pudesse ter complicação parecida com a da PEC da blindagem, deputados passaram a avaliar que seria difícil votar apenas o texto do imposto de renda na próxima semana, já que a pauta do plenário estaria contaminada. E a proposta é uma das pautas prioritárias de Mota. E nesta semana, a aprovação do Senado de um projeto alternativo de imposto de renda, relatado por Renan Calheiros, reforçou a fissura entre as duas casas. O governo havia enviado a proposta à Câmara, onde Mota articula a votação sob relatoria de Arthur Lira,
seu fiador na presidência e um rival político de Calheiros, lá em Alagoas. E Vera Magalhães escreve: no cenário atual da política brasileira, Lula surfa na onda da crise do bolsonarismo. Até o Centrão perdeu o ímpeto de deixar o governo, enquanto a anistia vira um nó difícil de desatar. Já Malu Gaspar também escreve: a maior preocupação de Bolsonaro com os ataques de Eduardo nas redes. Agora, neste carrossel de imagens, de chateado a herói. Rossi foi o nome de uma noite de Libertadores que o Flamengo precisava viver. E sobre as chamadas pílulas de suor, microdoses de exercícios funcionam? E veja o que diz a ciência do esporte. Pesquisas indicam que até poucos minutos de atividade intensa já impactam positivamente a saúde. E adeus chamadas de spam. iOS 26 traz filtro inteligente que bloqueia golpes no iPhone. Sobre saúde, qual é o consumo adequado de ovos no café da manhã para cuidar do coração? Aqui diz que as novas pesquisas e recomendações médicas destacam o alimento como muito nutritivo e seguro, desde que consumido com moderação e também combinado com outras opções saudáveis. E ainda neste carrossel de imagens, temos um destaque na área da cultura para Gal Costa, chuva de lançamentos para comemorar os 80 anos da cantora. Temos também um texto de Bela Megali na editoria de política. Banho de água fria nos bolsonaristas. Edson Fachin assume Supremo Tribunal Federal, mas com Moraes na interlocução. E fintech acusada de ser banco paralelo do PCC tinha contratos com órgãos federais e prefeituras. De acordo com as investigações, o BK Bank atuava como o braço financeiro de captação de recursos e aquisição de empresas, viabilizando a movimentação de valores e também a ocultação de sua origem ilícita. E um nome já familiar em investigações do crime organizado ressurgiu nesta operação que foi deflagrada hoje, nesta quinta, a fintech BK Bank. E essa fintech é citada na Operação Carbono Oculto. Como peça central na engrenagem financeira do PCC, a instituição é o principal elo com a nova investigação, que mira um esquema de exploração de jogos de azar e venda de combustíveis adulterados. E antes de ser exposta, a BK Bank prestava serviços para órgãos federais como os Correios, a Câmara, o Senado e até o Exército, além da Prefeitura de Ribeirão Preto. E os Correios suspenderam o contrato com a BK Bank após a primeira operação. Essa fintech era responsável por operacionalizar pagamentos com cartão de crédito e débito nas agências próprias. Apesar da proximidade dos fatos, os Correios não confirmam na época que a medida não estava relacionada às investigações do Ministério Público, Receita Federal e Polícia Federal contra essa fintech. A companhia que prestava o serviço é a Berlin Finance, antigo nome da fintech BK Bank, vencedora da licitação realizada em 2021. E o próprio jornal o Globo apurou que problemas técnicos relevantes foram identificados e o histórico de falhas da empresa pesou na avaliação da estatal, que tomou a decisão de suspender o contrato no dia da operação. E com a suspeita da BK ser o banco paralelo do PCC, veio à tona também um vínculo contratual que a fintech mantinha com o Exército Brasileiro. Assinado em 4 de agosto, o acordo tinha validade de 1 ano e um valor de R$18 mil. O objetivo era fornecer máquinas de cartão de crédito e débito para a Biblioteca do Exército, que comercializava livros em seu site, lojas físicas e também eventos. No entanto, poucas semanas depois da assinatura, no dia 28 de agosto, a BK Bank se tornaria um dos principais alvos das operações voltadas a desmantelar a infiltração do PCC nos setores de combustíveis e financeiro. Em resposta,
a esse escândalo, o Exército afirmou que daria início a um processo administrativo para investigar um possível descumprimento contratual por parte da BK Bank. E a decisão foi tomada após a força ter ciência das operações policiais e ser notificada pela própria fintech sobre o bloqueio de suas contas e a consequente impossibilidade de executar o serviço. E procurado pelo Globo, o Exército não confirmou se o contrato foi extinto ou não. A empresa também mantinha vínculos contratuais com outras instituições importantes, como o SERPRO, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. E o Serviço Federal de Processamento de Dados, empresa de tecnologia ligada ao Ministério da Fazenda, anunciou na época da Carbono Oculto que iria reincidir o vínculo que possuía com a BK. Agora, na política, Bolsonaro e Nicolas gravaram vídeos de apoio à eleição no CREA de Minas Gerais de engenheiro preso em ação contra mineração ilegal. A atuação de Felipe Lombardi na equipe de Pacheco aconteceu anos antes dos supostos crimes. A Polícia Federal diz que ele era um operador financeiro e também o homem-mala do grupo. Como a gente consegue observar nessas imagens, o Gilberto Carvalho teve apoio de Nicolas Ferreira, à esquerda, e de Jair Bolsonaro, aqui à direita, na campanha para a presidência lá do CREA de Minas Gerais. E Polícia Civil faz operação contra crime organizado em São Paulo. Inicialmente, o delegado informou de forma incorreta que essa operação mirava suspeitos de envolvimento na morte do ex-delegado-geral Rui Fontes. No total, são cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados também de prisão. Sobre o tarifaço, o jornal Globo nos revela que Joesley Batista, da JBS, buscou Donald Trump nos Estados Unidos para discutir taxação da carne brasileira. Já no próximo assunto, é para a violência aqui no nosso estado, que um ataque a tiros que matou 2 alunos em escola de Sobral foi execução, diz o secretário de Segurança. E a motivação do crime ainda é desconhecida das autoridades. Esse caso aconteceu na escola Professor Luiz Felipe, aqui em Sobral. O secretário de Segurança do Ceará, Roberto Sá, classificou o ataque a tiros que matou 2 alunos de uma escola de Sobral como uma execução. Ele também se referiu ao caso como uma consequência de uma espiral de violência vinda do tráfico de drogas. E abre aspas, foi um ataque contra esses jovens que estavam naquele local. E repudiamos, lamentamos profundamente o fato da droga, nesse contexto com arma de fogo, com impunidade, gerar toda essa espiral de violência que o Brasil vive. Fecha aspas, afirmou Roberto Sá em uma coletiva de imprensa. Drogas, embalagens e uma balança de precisão foram apreendidas com uma das vítimas desse ataque. A motivação do crime ainda é desconhecida das autoridades. Segundo o Sá, os suspeitos foram até o local de motocicleta, estacionaram o veículo e se deslocaram até um ponto fora da visão das câmeras de segurança que registraram esse crime. Os tiros foram feitos da calçada da escola e atingiram as vítimas que estavam no estacionamento da instituição. Esse ataque aconteceu durante um período de intervalo nas aulas, quando estudantes circulavam pelos corredores e pátios da unidade de ensino. E além de 2 mortos, outros 3 adolescentes ficaram feridos e foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, por ambulâncias do SAMU. Até o momento, 2 jovens receberam alta, enquanto um terceiro segue internado. E a Secretaria disse o seguinte em nota: a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informa que todos os esforços das forças de segurança estão sendo empregados neste momento para localizar e capturar os envolvidos nas mortes de 2 adolescentes. E lembrando que a escola atende apenas turmas do ensino médio, com mais de 1.000 alunos e 54 professores, de acordo com o último censo escolar.
E um assunto internacional, também em destaque aqui no site, fala sobre um temperamento volátil. Como Trump adota tons radicalmente diferentes em público e privado. Líderes estrangeiros adotaram a arte da bajulação com o republicano, ciente de que ele responde bem a elogios. O americano também é conhecido por atacar quando se sente desrespeitado ou enganado. E um caso aqui também de true crime. Desde criança, já aplicava golpes nos coleguinhas, conta a maior estelionatária do país após deixar Tremembé. A Dominique Cristina garante que não voltará a cometer os mesmos crimes, mas admite tentação de retomar os golpes ao ver gente desleixada. E aqui é uma entrevista para o True Crime. Já um outro assunto sobre ciência. Cientistas estudam genes da mulher mais velha do mundo. Pesquisadores apontam fatores genéticos e de estilo de vida que ajudaram Maria a chegar tão longe. E ela tem 117 anos de idade. Outro assunto na editora internacional. Conheça a mulher que pega 6 trens e gasta mais de 3 mil em passagens para ir ao trabalho. Uma britânica faz um trajeto entre Birmingham, onde mora, e Londres, onde trabalha, 3 vezes por semana, e afirma que sacrifício é para aproveitar melhores salários na capital. Já o próximo destaque, crânio de mais de 900 mil anos encontrado na China pode mudar a teoria da evolução humana. A reconstrução digital do fóssil indica que a separação entre linhagens humanas ocorreu bem antes do previsto. Como nós podemos observar nesta imagem, a montagem do crânio ao lado aqui dos pesquisadores chineses. E Barroso canta samba enredo em festa de despedida da presidência do Supremo Tribunal Federal. Esse jantar em Brasília foi organizado por entidades de magistrados. E novo fundo do BTG paga 274 milhões por galpões no filé mignon do e-commerce. Sobre essa guerra no Oriente Médio, o exército de Israel recebeu ordem para retransmitir em Gaza o discurso de Netanyahu na ONU, diz a imprensa israelense. Fontes militares ouvidas por veículos de mídia do Estado judeu avaliaram a ordem como arriscada e delirante, mas disseram que não há intenção de descumpri-la. E a Gol desiste de processos de fusão com a Azul. E entenda também esse caso, ainda falando sobre economia. Ambipar. Como uma dívida de 35 milhões pode gerar um risco financeiro de 10 bilhões. Entenda a crise da empresa. No Rio de Janeiro, arenas do Parque Olímpico na Barra e Museu dos Jogos de 2016 serão concedidos à iniciativa privada. A ideia da Prefeitura do Rio é que a empresa escolhida também faça melhorias no velódromo e, em troca, explore a realização de eventos na Arena Carioca 1. Já um próximo destaque, temos aqui sobre o Rio de Janeiro, mais uma vez. Dia de Cosme e Damião inspira eventos com samba, caruru e distribuição de doces no Rio. Polícia Civil faz operação na Maré para conter ataque à comunidade rival e a linha amarela teve interdições. E a ação, de acordo com a corporação, é de caráter emergencial. E não nos deixaram ser mães. Aqui diz nessa matéria que Corte Interamericana julga o Brasil por morte de 96 bebês em Cabo Frio. Processo inédito pode responsabilizar o país por falhas sanitárias em uma clínica privada conveniada ao SUS nos anos de 1990. Crianças faleceram devido a infecções hospitalares causadas por práticas sanitárias inadequadas. Diz que denúncia pede informações sobre chefe da maior quadrilha de roubo de carros no Rio de Janeiro.
Bando atirou contra carro do goleiro Rossi do Flamengo durante a abordagem na linha amarela. Também temos aqui sobre cultura e entretenimento, que no aniversário de 30 anos, Estúdios Globo vão ganhar calçada da fama. E sabe quem serão os homenageados? Júlia Costa se emociona ao falar pela primeira vez sobre o alcoolismo do pai, o Marcos Paulo. E Luana Piovani aposta em um preenchimento labial. Ela diz que o segredo está em respeitar a individualidade. Já sobre saúde, Stephanie Brito relata depressão pós-parto e especialista explica sinais que não devem ser ignorados. E novo estudo revela causas ocultas de infartos em adultos mais jovens, especialmente nas mulheres. Mais da metade dos casos entre pacientes do sexo feminino foram associados a motivos diferentes do tradicional entupimento das artérias. Já sobre esportes, Arrascaeta celebra Rossi após classificação nos pênaltis e projeta a sequência. Nos fortalece muito. E Sandro Dias, o mineirinho, diz que se preparou por 3 anos para descer na maior rampa de skate do mundo. E Diogo Dantas escreve: temperamento, uso da base. Passagem no São Paulo expõe desafios de Zubeldia no Flu. E ex-DJ pode comprar Tottenham por valor recorde de venda de clube. Já sobre economia, agricultores e pecuaristas franceses protestam contra o acordo União Europeia e Mercosul em frente ao Palácio de Versalhes. Sobre o CNU 2025, confira como consultar o local de prova do Enem dos concursos. Já nos assuntos internacionais, o Irã fecha acordo de 130 bilhões com a Rússia para a construção de novas usinas nucleares. E o tufão Hagasa deixa ruas na China inundadas e cheias de peixes. E cenas de pescaria viralizam nas redes sociais. Já a Coreia do Sul afirma que Pyongyang está em fase final de desenvolver mísseis que podem alcançar os Estados Unidos. Já em variedades, pássaro nos Estados Unidos pode ser o primeiro híbrido criado pelo aquecimento global. Também temos aqui, falando sobre Boa Viagem, cidade italiana quer cobrar quase R$10 por dia de cada cachorro turista a partir de 2026. E o novo terremoto é sentido em várias regiões da Colômbia, mas não causa danos. E um homem é preso em Florianópolis por armazenar e compartilhar material de abuso infantil. A operação do CyberGaeco apreendeu dispositivos eletrônicos com imagens e vídeos de exploração sexual de crianças e adolescentes. O suspeito já tinha antecedentes pelo mesmo crime. Agora, no site do Correio Brasiliense de hoje, temos aqui a primeira matéria em destaque sobre trânsito. Motorista morre após bater em caminhão parado na Epia Norte. Na segurança pública, acerto de contas, tiros e morte na Asa Norte aumentam a sensação de insegurança. Polícia investiga a atuação de traficantes infiltrados na população de rua da capital do país. Já sobre a Câmara dos Deputados, Conselho de Ética define relator do processo contra Eduardo Bolsonaro. Escolha marca o início da tramitação da representação apresentada pelo PT. Já sobre infraestrutura, pedágio na Rodovia da Morte começa a partir de meia-noite. E esse modelo eletrônico será implantado em 5 pontos da BR-381 até o fim deste ano. Paranormal mais famoso do mundo diz que drones na Dinamarca, na verdade, são aliens. Na aviação, Azul confirma fim das negociações de fusão e de codeshare com a Gol. E o Ministério da Gestão autoriza 246 nomeações para as agências ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, e AEB, que é a Agência Espacial Brasileira. Já no próximo destaque, diz que Gabrielzinho conquista tricampeonato mundial
nos 200 metros livres. No Oriente Médio, robôs com armadilhas explosivas que aterrorizam moradores de Gaza. Na música, Roberto Carlos traz turnê Eu Ofereço Flores ao Centro de Convenções. Também temos uma entrevista no esporte. Bia Souza relembra Paris 2024, fala sobre Las Vegas 2028 e também o seu pós-carreira. No Judiciário Brasileiro, Barroso deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal e, na saída, exalta a democracia. Mal-estar no Congresso trava perdão a golpistas. Já sobre medicina, combate ao câncer coloretal está mais perto da personalização. Também temos a seguinte matéria, o que explica o aumento da inflação em setembro no Distrito Federal. No streaming, Brasil recebe 8 indicações ao Emmy Internacional. E convivência com cães protege crianças contra a doença respiratória. Já em cidades, traficante é preso em flagrante com 50 quilos de maconha no sol, quilogramas de maconha no sol nascente. No Paranoá, o motorista é preso com maconha em galões de lança-perfume. Sobre mobilidade, transporte por aplicativo do Distrito Federal terá um selo de identificação em QR Code. Ao Saber Ponto Saúde, temos aqui uma entrevista em destaque. Não sejam pais de pronto-socorro. Alerta especialista em câncer infantil. Sobre políticas públicas, aqui diz que o GDF e poderes judiciários selam acordo por pessoas em situação de rua. Sobre o câncer de mama, CB Debate aborda cuidados em meio ao alerta global sobre o câncer de mama. E tráfico de drogas perto de Centro Olímpico é descoberto. Também temos um caso de homicídio, casado e pai de 2 filhos. Quem é o dono de bar executado a tiros, lá no Distrito Federal. E um caso de maus tratos, polícia apreende equinos soltos em via pública. Foram apreendidos 5 cavalos e um burro. Entre os cavalos, 2 foram identificados como animais furtados do curral da própria secretaria, no fim da Asa Norte. O Correio também nos traz aqui um destaque para o crime organizado: agiotagem, extorsão e tráfico. Facção sofre prejuízo de 49, ou melhor, sofre um prejuízo de 4,9 milhões de reais. Defesa Civil testa novo sistema de alertas no Distrito Federal a partir deste sábado, dia 27 de setembro. O novo sistema funcionará mesmo em celulares de modo silencioso e será testado, no caso, lá no Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Na política, TST empossa novos presidentes, vice e corregedor. Senado e Câmara divergem sobre dosimetria em relação com o Supremo Tribunal Federal. Já sobre o Congresso, o depoimento do careca do INSS tem confusão e nada de avanços. Oitiva do empresário, uma das mais esperadas pela comissão, é marcada por tumulto e não extrai as respostas esperadas pelo colegiado. E os parlamentares classificam o depoimento do investigado de evasivo e repleto de mentiras. O ministro Alexandre de Moraes veta a participação de bispo em um grupo de oração na casa de Bolsonaro. Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michele. O pedido de inclusão foi enviado na última sexta-feira, dia 19 de setembro. Sobre os atos golpistas, o que significa se essa anistia for aprovada no Congresso? Relator nomeou a proposta como PL da dosimetria. Como a urgência foi aprovada, o texto pode ser votado diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões da Casa. Já no Brasil,
Mega operação mira fraude de 4,5 bilhões em postos e motéis do PCC. No Rio de Janeiro, mulher condenada por drogar e causar morte de colombiano. Em Belo Horizonte, abaixo de zero, a sensação térmica bate recorde na capital mineira. No Rio de Janeiro, homem sofre queimaduras após ser atacado com água fervente pela própria companheira. O Alexandre Azeredo Ramos sofreu queimaduras pelo corpo e ficou com o rosto completamente deformado. E Alexandre já registrou um boletim de ocorrência e passará por exames de corpo de delito. Já nos assuntos internacionais, Sarkozy, da França, a jornada do ex-presidente francês do poder à cadeia. E Obama critica falas de Trump sobre autismo. Ele diz que é uma violência contra a verdade. E homem condenado será executado por matar bebê em uma espécie de exorcismo. O norte-americano alegou ser inocente e culpou a sua então namorada, Jessica Carson, pelo assassinato do bebê. Sobre o tarifaço, Trump impõe uma tarifa de 100% a remédios e nova taxa para caminhões imóveis. Essas medidas entram em vigor no próximo dia 1º de outubro, de acordo com o presidente. Na economia, temos aqui a primeira matéria sobre a política monetária. Banco Central tem cálculo mais conservador sobre a atividade econômica. Déficit em conta corrente recua para 4,66 bilhões de dólares no mês de agosto. Sobre trabalho, Brasil deve encerrar 2025 com 1,5 milhão de novos empregos formais, projeta o ministro Luiz Marinho. E ele também abordou os efeitos das tarifas adicionais de 50%, aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros desde o mês de agosto. E Luiz Marinho também defende a economia forte e alerta para risco dos juros altos. Apesar do cenário positivo, o ministro do Trabalho fez um alerta sobre as taxas de juros, que, segundo ele, podem frear o ritmo da recuperação. Sobre ciência e saúde, quem tem diástase pode fazer abdominal? Confira como identificar e os cuidados necessários para essa condição silenciosa que atinge milhares de pessoas. E ao CB Saúde, especialista explica primeiro os sinais do câncer infanto-juvenil. Sobre o estudo científico, uma caveira com 1 milhão de anos bagunça recorte de tempo dos Homo sapiens. Em esportes, Rossi faz lei do ex nos pênaltis e classifica o Flamengo às semifinais da Libertadores. Sobre esportes radicais, o Mineirinho bate recorde mundial ao descer rampa de skate de 70 metros. E sobre o futebol sul-americano, Palmeiras enche os cofres com classificação para a semifinal. No Folha de São Paulo, Fachin abre mão da Lava Jato e prioriza pautas trabalhistas e prisional na presidência do Supremo. O ministro assumirá comando do tribunal e deixará relatoria de mais de 100 processos sobre a operação. Na próxima matéria, líder do PSB diz que não caçar Zambelli seria um constrangimento para a Câmara. Pedro Campos afirma que casa passaria recado de que preso pode manter mandato parlamentar. Biografia de Lula vai virar trilogia, como a de Getúlio, a partir de 2026, diz Fernando Moraes. O autor contratou advogados para acessar arquivos sobre o presidente nos Estados Unidos. E Barroso canta samba em jantar de despedida da presidência do Supremo. E o ministro cantou Eu e Você Sempre, de Jorge Aragão, em festa com juízes, servidores e também jornalistas. Aliados de Bolsonaro criticam aproveitadores no entorno do ex-presidente. Eduardo e Paulo Figueiredo têm dito que o ex-presidente virou refém e é incapaz de avaliar o quadro político. Já um próximo destaque para o Congresso Nacional.
Deputados cobram de Mota retaliação ao Senado após a rejeição à PEC da blindagem. Presidente da Câmara é pressionado a expor publicamente uma suposta quebra de acordo por Alcolumbre. E sobre a história do Brasil, aqui diz que os moradores de Canudos acionam justiça e pedem uma reparação por massacre de 1897. Ação pleiteia 300 milhões de reais em indenização para o município e um pedido formal de desculpas da União. Gestão Barroso teve conflito com o bolsonarismo e termina com condenações da trama golpista. Declaração de ministro antes de tomar posse incendiaram relação com apoiadores de Bolsonaro. E vice de CPI vê saldo positivo em depoimento do careca do INSS. Oitiva na comissão foi marcada por bate-boca e confusão entre depoente e também o relator. E Marcos Augusto Gonçalves escreve o seguinte texto à Folha de São Paulo. Copacabana me fez lembrar do tempo em que conheci Caetano. Em 1977, convidei Caetano a participar de um show para alertar sobre a prisão de colegas militantes. Ele foi e cantou Leãozinho. E Tribunal de Justiça aumenta a pena de presidente de conselho que comparou Derrite a Hitler. O Adilson Santiago terá de pagar 5 salários mínimos para o secretário. Também, Barroso se despede da presidência do Supremo, diz que o tribunal preservou democracia e se emociona. E Gilmar Mendes prestou homenagem na última sessão do colega e se emociona ao falar de Moraes. E Fachin vota para permitir quebra de sigilo em buscas no Google e Toffoli suspende julgamento. Até o momento, há 5 votos contra 2 no sentido de autorizar esse tipo de medida. Dando continuidade agora ao site de notícias do Estado de São Paulo, temos aqui a seguinte matéria. Reuniões secretas entre autoridades dos Estados Unidos e do Brasil selaram o encontro de Trump e Lula. Contatos envolveram Geraldo Alckmin, Jameson Greer, Mauro Vieira e Richard Grenell, e não foi sem querer, como fizeram crer os governos. O Estadão reconstitui com detalhes essas reuniões. Inclusive, esse encontro com Lula mostra como Trump adota tons radicalmente diferentes em público e privado. Trump anuncia novas tarifas que variam de 25% para caminhões a 100% para remédios. E outra matéria é sobre o mercado imobiliário, porque as lojas no térreo dos prédios em São Paulo estão quase todas vazias. Especialistas dizem que essas fachadas ativas, lojas que ficam na entrada de condomínios residenciais e corporativos, foram feitas sem um devido planejamento. Prédios em bairros nobres de São Paulo envelhecem, condomínio sobe e os imóveis se desvalorizam. Startup do fundador do OLX aposta em inteligência artificial para facilitar a locação de imóveis e desafiar o 5º andar. Entenda o que explica a multiplicação de arranha-céus com mais de 100 metros de altura pelo Brasil. Na Câmara dos Deputados, o presidente do Conselho de Ética define relator do caso de Eduardo Bolsonaro. Agora, temos aqui sobre o crime organizado, como a Operação Carbono Oculto contagiou a votação da reforma tributária no Senado. Refinaria é alvo de segunda operação da ANP. Polícia e Ministério Público fazem operação contra ladrões de residência ligados ao PCC. E sobre essa fusão entre a Gol e a Azul, negociações são encerradas e acordo de code share será desfeito. Já na seção de opinião aqui do Estadão, temos os 3 textos desta sexta-feira. O primeiro, a ilusão do Estado palestino. Reconhecer um Estado sem construir as condições para sua existência multiplica frustrações e torna a paz ainda mais distante. O segundo texto da opinião do Estadão, o trumpismo mequetrefe de Nunes. Ao romper contrato com a empresa que não demitiu o funcionário que criticara Kirk,
prefeito importa o que há de pior nos Estados Unidos. Já o terceiro texto fala sobre um orçamento de ocasião. Corte de recursos para obras do PAC contrasta com generosidade das verbas parlamentares. Já sobre esportes, temos um destaque para o vôlei. Dante prevê sucessor de Bernardinho e apoia a seleção após Mundial. Juntar os cacos. E Rodrigo Capello escreve: não contem com o Flamengo para fundar a Liga de Clubes do Futebol Brasileiro. E o Flamengo impede o pagamento de 77 milhões de reais da Globo aos clubes da Libra na Justiça. E Mauro Betting: o São Paulino não merece o São Paulino não merece este São Paulo, que mais uma vez decepciona. E ainda no esporte, Flamengo não precisava sofrer tanto em La Plata e faz uma Libertadores irregular demais. Agora, no site de notícias do Supremo Tribunal Federal, temos a primeira matéria que a segunda turma do STF confirma o uso da taxa Selic para atualização de dívidas civis. Decisão do colegiado manteve o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema. E o presidente apresenta balanço de gestão no STF e no CNJ. Esse relatório foi apresentado ao plenário na última sessão de julgamento presidida pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Já na Rádio Justiça, eletricista será indenizado por ausência de banheiros durante o expediente. E ainda na programação de hoje, o guitarrista e vocalista Felipe Seabra apresenta um especial sobre o álbum Nunca Fomos Tão Brasileiros. Já em última sessão na presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso destaca a importância de um trabalho conjunto. Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes afirmou que Barroso soube responder às investidas contra o tribunal com firmeza inabalável. Representantes da PGR, da OAB e da AGU também se manifestaram. E o Supremo Tribunal Federal revoga bloqueio de perfis de Carla Zambelli nas redes sociais. De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, no atual momento processual, a medida não é mais necessária. Pedido de vista suspende julgamento sobre limites para quebra de sigilo de buscas na internet. O ministro Dias Toffoli pediu mais tempo para analisar processo. Caso com repercussão geral envolve investigações do assassinato de Marielle Franco. Parceria interinstitucional amplia acesso à justiça da população em situação de rua no Distrito Federal. Acordo entre o CNJ e o Sistema da Justiça do Distrito Federal foi assinado ontem, quinta-feira. Supremo Tribunal Federal amplia o uso de inteligência artificial em apoio à atividade jurisdicional. Novas funcionalidades estão integradas ao STF Digital, ambiente que centraliza os sistemas eletrônicos da Corte. O ministro Barroso preside a última sessão de sua gestão no Supremo Tribunal Federal. Na pauta, recurso sobre quebra de sigilo do histórico em sites de busca na internet. O ministro apresentará relatório da gestão. Também temos aqui esta matéria, que o Supremo retoma julgamento sobre limites para quebra de sigilo de buscas na internet. Caso ligado às investigações sobre o assassinato de Marielle Franco, definirá regras para quebra de sigilo com base em palavras-chave pesquisadas em sites de busca. Agora, na Agência Brasil, temos aqui estas notícias sobre o meio ambiente. O Conselho vai gerir fundo de 5 bilhões de reais para a bacia do Rio Doce. O Lula vai dar posse a representantes da sociedade no colegiado. Na saúde, infecções por Aedes aegypti elevam risco de complicações no parto. E a Sociedade de Reumatologia defende mais centros de infusão no SUS.
sobre segurança pública. Polícia Militar do Rio apreendeu 500 fuzis em 2025 em ações contra o crime organizado. O governo do Ceará reforça a segurança e o Ministério da Educação oferece apoio federal. 2 estudantes foram mortos após tiros disparados fora da instituição escolar. Na economia, o setor de alimentação fora do lar mostra recuperação e apenas 16% das empresas fecharam agosto no vermelho. Agora, falando sobre esse conflito no Oriente Médio, Microsoft anula contrato com Israel usado na vigilância de palestinos. Essa decisão ocorre após o jornal revelar uso de tecnologia na guerra. Aqui diz que a gigante da tecnologia Microsoft anunciou ontem, dia 25, quinta-feira, que cancelou contratos com o Ministério da Defesa de Israel após o jornal inglês The Guardian revelar que um software da companhia dos Estados Unidos vinha sendo usado para monitoramento e vigilância em massa de palestinos. E jornalistas em Gaza relatam condições extremas e ameaça constante. Essa ocupação de Israel já matou 252 profissionais de sindicato palestino. Um outro assunto, Polícia Militar prendeu 500 fuzis este ano em ações contra o crime organizado. E essas operações foram realizadas em Irajá, Ilha do Governador e também em Bangu, lá no Rio de Janeiro. Sistema de alerta da Defesa Civil será testado no Centro-Oeste neste sábado, dia 27 de setembro. E Rossi, falando sobre esportes, Rossi brilha nos pênaltis e garante a sua classificação do Flamengo. Palmeiras goleia Sport, chega à semifinal da Copa do Brasil Feminina. Toyota suspende produção no país após uma chuva destruir fábrica lá em São Paulo e os trabalhadores vão votar se aceitam suspensão temporária de contrato. Mais uma vez sobre esportes, aqui temos que o Gabriel Bandeira bate recorde no Mundial de Natação de Singapura. Carol Santiago conquista o 3º ouro na competição paralímpica. E a Mega Sena não tem ganhador no concurso 2.919 e o prêmio vai a 80 milhões de reais. E aqui temos que a Grécia vai garantir navegação segura da flotilha de gás em suas águas. E a Itália ajudou embarcações atacadas por Israel. E mais uma vez sobre o esporte, Marina Dias conquista bicampeonato no Mundial de Escalada Paralímpica. A brasileira foi a melhor na decisão da classe RP3. E mais uma matéria sobre o crime organizado. Aqui no site da Agência Brasil, diz que empresas ligadas ao PCC movimentaram R$1 bilhão, diz a Receita Federal. Investigados compraram iate, carros de luxo e imóveis. E tenda de jornalistas palestinos é bombardeada após reunião com FENAGE. Os profissionais escaparam com vida de ataque israelense, dizem fontes. E Festival Revelando São Paulo começa com cultura produzida fora das capitais. Na saúde, temos aqui que o Ministério da Saúde lança a campanha para reduzir recusa à doação de órgãos. O principal motivo é famílias não conversarem sobre o desejo de doação. E mais outro assunto, também nessa mesma editoria de saúde, capacitação de generalistas pode agilizar a jornada do paciente, diz SBR. Demora em conseguir diagnóstico, causa sofrimento. Temos também esta matéria que acidentes de trânsito caem, mas reabilitação onera o SUS. Ações de conscientização reforçam cuidados com as vítimas de trânsito. E um crânio descoberto na China traz novas hipóteses sobre a evolução humana. Fóssil pode ter mais de 1 milhão de anos.
No internacional, recursos de segurança do Instagram para adolescentes são falhos. A Meta contestou o estudo para considerá-lo enganoso. Sobre educação, menos da metade das escolas públicas está ligada à rede de esgoto. O anuário aponta desigualdades regionais na oferta de infraestrutura. E mais uma vez, como vimos anteriormente em outros jornais, o PCC usa postos e motéis para lavagem de dinheiro, aponta a operação. Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em São Paulo. E na saúde, aqui diz que internação por influenza A e Covid cresce no Distrito Federal e Goiás. E a segunda onda de expansão da influenza A é considerada atípica. E o número de trabalhadores por aplicativo cresceu 170% em 10 anos, diz o Banco Central. Esse fenômeno reduziu o desemprego, porém, gerou postos de trabalho precarizados. Também em esporte, temos que a FIFA apresenta trio de mascotes para a Copa do Mundo de 2026. E cada um dos mascotes homenageia uma nação sede. Nós temos, por exemplo, o alce, que representa o Canadá, a onça pintada, que representa o México, e a águia africana, que representa os Estados Unidos. No Judiciário brasileiro, Barroso diz que o país precisa de recomeço e pacificação. Ele também afirma que precisamos de novo tempo de esperanças aqui no Brasil. E por último, público de filmes brasileiros no cinema cresce e chega a 11,2% em 2025. A Ancine afirma que números revelam a efetividade da cota de tela. E esses foram os principais destaques dos sites dos jornais aqui do nosso país. Já gostaria de agradecer a você pela sua companhia até aqui. E fica mais uma vez o convite para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.